Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual apresentado por Guilherme Kristen Mello. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. No episódio de hoje abordaremos a parte final do rol de normas fundamentais do processo civil, discorrendo sobre os artigos 6º ao 12. De forma crescente, vamos iniciar com a cooperação. O artigo 6º do CPC dispõe que, abre aspas, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Fecha aspas. Essa disposição é um pouco polêmica. Vamos por partes para entender algumas de suas particularidades. A cooperação é um desdobramento do contraditório, o qual falaremos sequencialmente, e da boa-fé, objeto de episódio já apresentado. A ideia de cooperação não é uma novidade do CPC de 2015, mas já era reconhecida pela doutrina, ainda que por parcela, antes da sua vigência. Existem duas ideias centrais sobre a cooperação. 1. Ela seria reflexo de um modelo atualizado de processo, o qual preconiza a participação das partes e dos sujeitos em um modelo de democracia deliberativa, isso é, assumiriam papel de formação da decisão judicial, no qual o contraditório representaria um direito de influência. Para quem tiver interesse em pesquisar sobre a democracia deliberativa, recomendo a leitura dos trabalhos de Jürgen Habermas. 2. Atrelado ao ponto anterior, a cooperação busca estabelecer uma comunidade de trabalho no processo, no qual todos os sujeitos assumiriam postura colaborativa para a obtenção de decisão de mérito em tempo razoável. Então, qual é a polêmica envolvendo a cooperação? Existe uma falsa crença de que a cooperação compreenderia uma unidade harmônica de colaboração das partes com interesses antagônicos, isso é, acreditar que autor e réu, que possuem interesses diferentes no processo, deveriam adotar postura amistosa entre si. Esse pensamento está associado com grande destaque na busca pela solução consensual do litígio, tendência processual lodierna. O nosso sistema processual é naturalmente adversarial. Autor e réu possuem interesses divergentes, de modo que seria, no mínimo, contraproducente, utilizando a reflexão cultura e processo do professor Michele Tarufo, querer estabelecer que adversários colaborem entre si. O que se espera pela colaboração é que cada um dos sujeitos do processo faça o que deveria ser o mínimo, respeite os demais envolvidos, atue de forma diligente e não crie embaraços no processo. Se essa posição evoluir para outra que busque a solução consensual, ótimo, mas não é obrigatório. Até porque cooperação e consensualidade são questões distintas. Avançando. Agora vamos falar de um bloco que reúne 3 artigos, o 7º, o 9º e o 10, relacionados ao contraditório. Analisando cautelosamente os valores do processo na atualidade, penso que o contraditório seja a principal peça de manutenção da democracia no nosso sistema. Tanto é verdade que 3 das 12 normas fundamentais do processo civil são relacionadas ao contraditório. O artigo 7º do CPC dispõe que, abre aspas, é assegurada às partes paridade de tratamento em relação aos exercícios de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Fecha aspas.
Não é estranho encontrar referências a essa disposição como paridade de armas no processo. O contraditório não significa apenas dar oportunidade de manifestação à parte contrária de uma alegação. Sua extensão se aplica a equilibrar o campo de atuação dos envolvidos no processo, sem distinção de tratamento, possuindo todos as mesmas oportunidades e faculdades processuais. Talvez o cerceamento da ideia do contraditório, a manifestação da parte contrária, esteja na disposição do artigo 9º, que diz que, abre aspas, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Ainda que não haja previsão legal para a manifestação da parte contrária sobre uma alegação deduzida pela parte adversária em uma peça processual, em respeito ao Estado democrático de direito e aos valores do nosso direito processual, deve-se oportunizar a sua manifestação. Aliás, não apenas se manifestar, mas que as suas alegações sejam verdadeiramente ouvidas e pontuadas a partir do confronto com a alegação apresentada, podendo-se valer de provas para corroborar o seu projeto. O Código de Processo Civil excetua 3 hipóteses em que não se aplica a necessidade de ouvir a parte contrária. 1. Em situações envolvendo tutela provisória de urgência. 2. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3 do artigo 311, isso é, versando sobre tutela da evidência, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos, ou em súmula vinculante e em caso de pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito. E 3. Em caso de monitória, artigo 701. O artigo 10 do CPC, no caminho do anterior, assegura que, abre aspas, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Fecha aspas. Essa disposição também é conhecida como vedação à decisão surpresa. A lógica do contraditório na vedação à decisão surpresa consiste em oportunizar que as partes exerçam sua ampla influência no processo, visando evitar qualquer espécie de cerceamento que uma decisão judicial pode ocasionar. Se poderia pensar em estender o arco do contraditório também ao artigo 12 do CPC, a cronologia no julgamento dos processos. Na verdade, a norma fundamental mais possui uma lógica de isonomia do que com o contraditório. O que se quer é que juízes e tribunais sigam preferencialmente a ordem cronológica de conclusão dos processos para a prolação de sentenças ou de acórdãos, a qual será disponibilizada para consulta pública. Essa disposição está entre aquelas que foram alteradas por primeiro, visto a edição da Lei 13.256 de 2016, alterando disposições do CPC que sequer estava em vigência, inclusive a redação que outrora obrigava a seguir a ordem de conclusão. A isonomia é quebrada em 9 casos. 1. Para sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido. 2. Para o julgamento de processos em bloco para a aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos. 3. Para o julgamento de recursos repetitivos ou de incidência de resolução de demandas repetitivas. 4. Para as decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932, extinção sem resolução do mérito e inadmissão do recurso ou negado seu provimento, na hipótese do inciso 4, respectivamente. 5. Para o julgamento de embargos de declaração. 6. Para o julgamento de agravo interno.
7. Para as preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. 8. Para os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. E 9. Para a causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. Para a conclusão do episódio e da análise do rol de normas fundamentais do processo civil, restam os artigos 8º e 11. Vamos analisá-los de forma reversa. O artigo 11 fala sobre o dever de publicidade e fundamentação de todas as decisões judiciais. Essa disposição decorre do inciso 9 do artigo 93 da Constituição Federal. Todos os julgamentos do Poder Judiciário, independente da instância ou matéria, devem ser públicos. A exceção é para caso envolvendo segredo de justiça, em que a presença é exclusiva das partes, os seus advogados, defensores públicos ou do Ministério Público. Não sendo caso de segredo de justiça, não ocorrendo, o processo, de forma pública, seja na integralidade ou apenas de alguma de suas etapas, será nulo. Essa nulidade também ocorre quando forem prolatadas decisões infundadas. É a máxima do devido processo legal, o que algumas pessoas chamam por processo justo. Já que a decisão judicial pode surtir efeitos contra uma pessoa e seus bens, ela não pode ser outra que não aquela que entregue detalhadamente a convicção do magistrado, a partir do conjunto processual produzido e do direito, de forma exaurida. Para concluir, o artigo 8º do CPC. Esse artigo dispõe que, abre aspas, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Fecha aspas. Essa disposição promove um compilado de elementos. Devemos entender que o procedimento deve ser definido por lei, sob pena de ofensa ao devido processo legal. De igual forma, o pronunciamento judicial deverá ser fundado em lei material condizente com a matéria apreciada, artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Isso que traduz a ideia de legalidade vai significar também o que o legislador processual quis dizer quando afirmou que o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum. Isso é, não necessariamente a lei, mas todas as normas legais na interpretação para a aplicação ao caso prático deve considerar o fim para o qual ela foi projetada, considerando as balizas epistemológicas daquele direito a que ela pertence. Nesse sentido, também, a proporcionalidade, assim como a razoabilidade, bases do Estado democrático de direito, determinando a limitação da discricionariedade nas omissões legislativas. A dignidade da pessoa humana possui bases éticas que transcendem os limites propostos para este episódio. O tema acerca da sua delimitação é controvertido até entre aqueles que o estudam. Todavia, podemos situá-la nos preceitos éticos e desempenho da jurisdição, no manejo do instrumento processual, respeitando as partes e os sujeitos do processo. Por fim, a eficiência estabelece o aproveitamento da jurisdição com a otimização dos atos processuais, a fim de entregar prestação jurisdicional condizente aos anseios dos jurisdicionados. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a The Way They Live, de Thomas Anschutz. Se você gostou desse episódio e do conteúdo deste podcast, peço que considere seguir o programa na plataforma de sua preferência.
avaliá-lo com 5 estrelas e seguir o ProcessoCast no Instagram, @ProcessoCast. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.